Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6. Segunda aos Coríntios 3, versículo 6. Vamos ler só esse versículo para nós refletirmos um pouco naquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Irmãos que estão participando do culto pelo nosso canal no YouTube, AD Bacabal, área 5, abra aí a sua Bíblia também, para você acompanhar e adorar a Deus conosco, que estamos aqui no culto presencialmente. Quantos encontraram, digam amém. O texto sagrado nos diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Pedir ao irmão Laércio que chegue aqui nesse microfone, faça uma oração pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas e para a ministração da palavra. Oramos, irmão. Querido e eterno Pai, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, em qual presença nós estamos. Neste momento, Senhor, queremos te apresentar a tua igreja, a tua noiva Jesus, que aqui está para adorar e também ouvir a sua voz através do seu servo, que vai ministrar a sua palavra. Senhor, use a voz dele, use o fogo de vida, fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, meu Deus, meu Pai, em o nome de teu Filho Jesus, nós estamos te pedindo e cremos que o Senhor vai falar através da tua palavra, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar com nós. E o povo de Deus diz: amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Nós queremos, com base nesse texto sagrado, segundo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6, que eu quero reler para você guardar no seu coração. O texto sagrado diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com base então nesse texto sagrado, eu quero desenvolver com os irmãos o seguinte tema: o que temos realizado é suficiente? Esse tema é uma pergunta, é uma interrogação. O que nós temos realizado é suficiente? Queridos, Deus nos tornou capazes, o texto deixa isso muito claro, nos tornou capazes para sermos ministros de uma nova aliança. Eu não vou, nessa oportunidade, trazer uma mensagem com base no contexto do texto, porque o contexto vai falar sobre a antiga aliança, sobre a lei de Moisés e sobre a nova aliança. Eu quero explorar simplesmente o versículo 6. Não vou fazer nenhuma relação com o contexto, tanto o contexto anterior ao versículo 6, que são os versículos do versículo 1 em diante, até o versículo 5, como os versículos posteriores, que é o contexto que nós chamamos de contexto posterior. Eu quero deter-me simplesmente no versículo 6, que traz essa revelação, essa iluminação para cada um de nós, nos mostrando que nós nos tornamos capazes para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança, ela foi implantada, introduzida no mundo
por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Veja que essa nova aliança, ela é diferente da antiga aliança. Isso significa que Ele nos tornou qualificado e adequadamente capacitado para sermos, primeiramente, discípulos de Cristo Jesus. Essa nova aliança que foi trazida por Cristo nos permitiu, pela bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Graça, como os irmãos bem sabem, é um favor imerecido da parte de Deus para o homem. Nós não éramos e nem somos merecedores da graça, da bondade de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou, fazendo-nos discípulos de Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, e ele diz que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Ou seja, nós somos resultados da graça e do favor de Deus. E nesse sentido, nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus. Somos discípulos porque Ele nos amou. Somos discípulos porque Ele nos chamou. Somos discípulos porque Ele nos perdoou. E Ele nos recebeu como seus filhos, como seus discípulos. Mas quero que você entenda que esse versículo deixa muito claro que Ele nos capacitou para sermos também ministros de uma nova aliança. Agora, após ter se tornado discípulo de Cristo Jesus, você, meu irmão, tornou-se também ministro da nova aliança. Esse versículo, ele não se reporta a usar o termo ministro apenas aos ministros no sentido daqueles que foram consagrados como pastores, conforme está na palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 4, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Esses são ministros específicos, chamados para uma obra específica. E aí o texto em seguida, se eu não me engano, no versículo 9, se não me falha a memória, diz que esses foram chamados por Deus, por Cristo Jesus, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ministro aqui usado, o termo ministro aqui usado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, não trata-se apenas de ministros pastorais, ou apóstolos, ou profetas, ou mestres, ou evangelistas. Não, são todos os crentes que foram alcançados pela nova aliança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todos nós, diz a Bíblia, e eu preciso acreditar no que a Bíblia diz. Eu preciso viver, nós precisamos viver por aquilo que a Bíblia diz. Então, diz a palavra, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós fomos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança. Após ter nos tornados discípulos de Cristo Jesus, temos agora a responsabilidade de sermos anunciadores de sua mensagem, anunciadores da mensagem de perdão e de vida. Nós estamos no culto de missões, e o culto de missão também tem essa finalidade. Nós estamos em qualquer culto aqui para prestar a nossa adoração a Deus, para louvar a Deus, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, clamarmos ao Senhor, tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas de acordo com a temática do culto, é propício ao pregador, dentro daquela temática, despertar, promover, revelar
qual é o propósito de Deus para a igreja. E nesta noite, com base nesse texto sagrado, o propósito de Deus para a igreja é mostrar, a partir desse versículo, que nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos dele, nós temos uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade diante de Deus? Tornar-se anunciador da mensagem de perdão e de vida. Diga comigo, tornar-se anunciador da mensagem de perdão e de vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a partir dessa verdade que é explícita nas Escrituras Sagradas, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia, porque nós vamos encontrar muitos textos bíblicos, principalmente nos Evangelhos, o Senhor Jesus nos ordenando a fazer discípulos, o Senhor Jesus nos ordenando a pregar a sua palavra, e ele não faz um pedido, ele usa o verbo no modo imperativo, que implica uma ordem de Cristo para a sua igreja, uma ordem de Cristo para os seus discípulos, fazer discípulo de todas as nações, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nós temos a ordem de Cristo: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus não está nos fazendo um pedido, ele está nos mandando. E tem um provérbio que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que a gente pode aplicar esse provérbio aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes o pastor Raposo me liga e diz: Valbert, pois não, meu pastor, faça isso. Pois, faço sim. Eu sou pastor auxiliar, eu tenho que obedecer ao meu líder maior, e eu faço com alegria. Vai me representar numa reunião tal? Irei sim, meu pastor. Às vezes tem até uma agenda aqui na área, mas se ele pede, eu faço. Exemplo disso, um dia desses nós estávamos indo para a reunião da área, aqui na congregação Siloé, no mês passado. E ele me ligou: Valbert, visita com o Edson, o pastor Edson, o pastor de Bom Lugar, que faleceu. Quem que lembra o nome do pastor? Pastor Vieira Barros. Ele está no hospital. E eu deixei, já estava indo para Siloé. Só fui ligar para o irmão Ilderlan: Ilderlan, eu não vou mais poder ir, o pastor ainda vai dirigir a reunião. E fui, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Deus que nos ama, Ele nos manda, Ele nos ordena a pregar. E aí a Bíblia diz, Ele não nos ordena de forma despreparada, desqualificada. Deus, Ele capacita aquele a quem Ele chama. Então, pela Bíblia Sagrada, é claro que aí depende o esforço humano, da nossa dedicação na oração, da nossa dedicação na leitura da palavra de Deus, do nosso esforço humano. Mas eu quero acreditar, e eu creio pela palavra de Deus, que você já foi capacitado pelo Espírito Santo. Quem entende assim comigo, diga glória a Deus. Moço, seja bem-vindo, eu não tinha lhe visto ainda. Moço, de vez em quando está vindo aqui aos nossos cultos no domingo. Pois bem, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Capacitados para quê, pastor? Para nos tornarmos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança, como já disse, foi trazida por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, somos verdadeiros discípulos de Jesus. E aí eu pergunto, somos? É uma pergunta para todos nós. Não só para vocês, mas para todos que estão aqui no púlpito, para mim, para todos nós. Somos verdadeiros discípulos de Jesus e anunciamos a sua mensagem, agora vem uma palavrinha-chave, com suficiência. O tema é: o que temos realizado é suficiente? Então eu pergunto para mim e para você: somos discípulos de Jesus, sim ou não? Me responda com mais força, irmãos. Você não tem certeza que você é discípulo de Jesus? Então vou repetir a pergunta: somos discípulos de Jesus, sim ou não? Sim. Sim, você não tem dúvida disso. Você é discípulo de Cristo Jesus. E você sabe que o discípulo, ele se parece com o mestre. O discípulo é aquele que se parece
com o Mestre. E quem é o nosso Mestre? Jesus. Como discípulo de Jesus que nós somos, você respondeu que sim. Temos pregado a mensagem de perdão e de vida com suficiência? Sim ou não? Tem muita gente que respondeu que não respondeu. É porque é para a gente refletir mesmo. Eu não tenho coragem. Eu, pastor Valbert, que prego aqui todos os dias quase, toda semana. Quando não estou aqui, estou na Efatá, estou na Siloé, estou em um ponto de pregação, estou em outra cidade, porque pela graça de Deus a gente tem recebido convites para pregar. Às vezes nós saímos no Plano Salvador, no evangelismo, nós promovemos esse trabalho, obra missionária, mas eu não tenho coragem, eu digo com toda franqueza aos irmãos, que eu tenho pregado o evangelho com suficiência. Eu ainda me sinto devedor. Eu me sinto devedor. Pastor, como o senhor diz isso? Eu digo porque se nós olharmos para os evangelhos, olharmos para o que esses homens de Deus fizeram no passado, se dedicaram completamente à vida ministerial de pregar o evangelho, nós estamos longe deles. E eu digo também em relação ao presente. Ao presente. Preste atenção que essa mensagem aqui é para a gente refletir. É para lhe incomodar mesmo. O propósito é esse. É para falar ao seu coração. É para lhe mostrar que você está parado. Pastor, mas eu sou dizimista. Eu oferto na igreja a campanha, quando o senhor lançou a campanha da Escola Assembleiana, eu fui o primeiro a colocar o meu nome, eu oferto, é a campanha para isso, é a campanha para aquilo. Quando o senhor convida para nós irmos para o Plano Salvador, nós estamos lá presentes. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Eu estou orando no círculo de oração, eu participo do círculo de oração de jovem, de criança, eu coordeno, enfim, glória a Deus por isso. Mas será que isso é suficiente? Pastor, eu oferto na obra missionária. Eu dou a minha oferta na obra missionária. Glória a Deus por isso. Mas será que isso é suficiente? Para jogar luz à nossa consciência e para iluminar os nossos corações com o poder da palavra de Deus, desejo apresentar a você o contexto da obra missionária pelo mundo afora, com foco nos países que mais perseguem aqueles que anunciam a mensagem de perdão e salvação. A missão Portas Abertas, foca aqui, como diz aqui o pastor Wendel, foca aqui em mim agora, dá um zoom aí, aumenta o zoom. Aqui está uma revista da missão Portas Abertas. Eu recebi essa revista porque eu dei uma pequena oferta, uma pequena contribuição para essa missão. É uma missão interdenominacional que faz um grande trabalho. Eu recomendo aos irmãos que depois vocês acessem na internet Missão Portas Abertas. Tem depoimentos, testemunhos, trabalho que eles fazem nos países do mundo, principalmente nos países chamados Janela 10x40. Eles apresentam aqui uma relação de 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. Aqui 50 países nessa revista. Eu não vou citar o nome dos países, mas só para a gente refletir o nome de todos esses países. Mas eu quero dizer a você que há cristãos, irmãos nossos, que aceitaram a mesma fé, que se congregassem aqui em Bacabal, nós convidaríamos para almoçar junto, para ir à pizzaria junto, para adorar a Deus junto, nós seríamos amigos deles. Só que eles moram em outros países e nós não os conhecemos, mas são nossos irmãos, comprados com o mesmo preço, o preço do sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esses nossos irmãos estão sendo perseguidos, alguns presos sem direito a um julgamento, sem direito a constituir um advogado. Esses nossos irmãos, alguns estão sendo assassinados por grupos extremistas, terroristas e até por governos
Moçambique. Mataram. Grupo terrorista, grupo extremista. Invadiram lá uma congregação em Moçambique, na África, recentemente. Mataram a liderança, mataram crianças, mataram os irmãos que estavam adorando a Deus. Chegaram atirando, matando, só porque são crentes, são cristãos. Só porque professam a fé em Cristo Jesus. Então, simplesmente por afirmarem que amam a Jesus, simplesmente por afirmarem que seguem os ensinamentos de Cristo, estão sendo mortos, perseguidos, presos, assassinados. Segundo a missão Portas Abertas, na lista de 50 países do mundo que mais perseguem os cristãos, há desses 50, 13 países, olha o número aí, 13, que perseguem de forma extrema, proibindo a fé pública, prendendo e matando. São eles. Primeiro lugar da lista de perseguição mais dura contra os cristãos, Coreia do Norte. Você já ouviu falar nesse país? Ore pelos irmãos que estão na Coreia do Norte. Lá eles não podem se reunir como nós estamos reunidos aqui. Lá não podem construir igrejas. Se forem pegos pregando a palavra na rua, como nós saímos aqui, liberdade, embora estejam querendo tirar de nós essa liberdade, lá eles são perseguidos, são presos, são mortos. Primeiro lugar da lista de perseguição aos cristãos no mundo, Coreia do Norte. Quando você for orar, lembre-se de orar pelos norte-coreanos, para Jesus salvar, libertar, quebrar aquele regime ditatorial, abrir as fronteiras para que o evangelho penetre de forma livre para pregar o evangelho àquelas pessoas, porque elas precisam de Cristo. Nós não vamos odiar os norte-coreanos, nós vamos orar por eles e orar pelos missionários que correm risco de morte, que arriscam as suas vidas para pregar. Eu já ouvi falar de um contrabandista de Bíblia. Não sei se já ouviram falar disso. Ele chegou num carro, parece que era um Fusca, na Coreia do Norte, com a Bíblia, o Fusca cheio de Bíblia. Estava contrabandeando Bíblias. André, né? Ele orou, pedindo que, quando ele passasse pela fiscalização da polícia, Deus cegasse os olhos dos policiais. E assim aconteceu, irmão. Ele passou pela fiscalização e os policiais não viram nada dentro do Fusca. E o Fusca estava cheio de Bíblia. Homens de fé que arriscam as suas vidas pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que eu perguntei, você tem feito o suficiente? Eu não me arrisco a dizer que sim. Coreia do Norte, Somália. Terceiro lugar, Líbia. Quarto lugar, Eritreia. Não sei nem se você já ouviu falar nesses países. Quinto lugar, Iêmen. Nigéria. Paquistão. Sudão. Irã. Afeganistão. Índia. Síria. E em 13º lugar, Arábia Saudita. A maioria desses países citados aqui, do número de 13, eles estão localizados na Península Arábica, onde fica a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, lá no Oriente, lá na Ásia. E a maioria deles, ou por não dizer todos eles, tem uma religião oficial chamada de islamismo, onde dentro dessa religião, e aqui não vamos dizer que são todos os adeptos do islamismo que agem dessa forma, mas há dentro deles, dessa religião, grupos extremistas, terroristas, que não aceitam outra religião, não aceitam a pregação do cristianismo. É por isso que acontecem essas mortes, como bem lembrou aqui o nosso diácono. Eles chegam atirando, eles chegam matando. Se eles verem alguém pregando em praça pública, eles vão denunciar ao governo, ou vão matar, ou vão prender. É assim que acontece com os nossos irmãos que moram
nesses países que querem servir a Deus, servir a Cristo Jesus. Só para servir de exemplo, eu extraí aqui um testemunho desta revista para trazer dentro desse contexto desta reflexão nesta noite. No Iêmen, o Iêmen é o 5º país na lista de perseguição, de regime duro, de perseguição aos crentes. No Iêmen é um país do continente asiático, que vive uma guerra civil nesse país desde o ano de 2014. Desde 2014, quando a tribo dos Houthis começou a lutar contra o governo lá no Iêmen. A guerra piorou com o apoio do Irã, que é um país vizinho ao Iêmen. O Irã, que é de maioria xiita, que é um grupo islâmico, um grupo étnico xiita, sunita, a região do Irã, no Iraque, existem esses grupos étnicos. No Irã, a maioria é de xiita. Inclusive o governo que manda, que é uma ditadura, é de governo xiita. Mas também lá tem sunitas, como também tem no Iraque e em outros países da Península Ibérica. Pois bem, o Irã apoiou e apoia esse grupo, que é também uma etnia, os Houthis. E a guerra desde 2014 só vem piorando, porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, que são países também circunvizinhos, pertencentes à mesma região, apoiam o governo. Além disso, existe um grupo terrorista que vocês já ouviram falar, responsável pelo maior ato terrorismo nos Estados Unidos em 2001, onde aqueles aviões se chocaram com as torres gêmeas chamadas de World Trade Center, destruíram as torres gêmeas e mataram milhares de pessoas. O grupo terrorista chamado Al-Qaeda. O Al-Qaeda também está no Iêmen. E agora imagine como é ser cristão num contexto como esse, de repressão, de desequilíbrio financeiro, econômico, de desestrutura. Como é ser crente? Será que você está pronto para viver no Iêmen? Será que se Deus mandasse você ir para o Iêmen, você iria? Deixar a sua casa aqui, a sua família? Correr risco de morte, chegar lá e morrer? Pode ser que morra. Como seguidores de Jesus vive nesse lugar assim? A vida cotidiana dos nossos irmãos nesse país é uma combinação de crise econômica, pressão e incidentes de guerra. Isso sem contar a pressão vinda do governo, da família e da comunidade, porque lá a religião predominante é o Islã. Se alguém se tornar cristão, na minha família, só tomando a minha família como exemplo, eu sou muçulmano, mas meu filho resolveu se tornar cristão, seguir Cristo. Eu posso expulsar o meu filho dentro de casa, porque eu entendo, é assim que acontece lá, que a minha família está correndo perigo. A minha família pode ser perseguida, a minha família pode ser presa e até mortos. Vocês estão entendendo? É por isso que alguns pais expulsam os filhos de fora, porque temem pela segurança da sua própria casa. É assim que acontece no Iêmen e em outros países que eu já citei aqui a relação, dentre vários outros. Então, como é ser crente nessa situação? Bem como a influência de extremistas violentos, segundo a missão Portas Abertas. Mesmo vivendo nessas condições, a igreja perseguida no Iêmen ainda cresce. Bendito seja o nome do Senhor. Há cristãos destemidos, irmãos. Glória a Deus. Eu quero citar aqui um deles. É um nome fictício, porque o escritor da revista não usa o nome próprio para não trazer insegurança para essa pessoa. Mas o irmão Salé e o irmão Fauzi eram conhecidos lá no Iêmen, ou são conhecidos, porque eles ainda estão vivos. Eles são conhecidos como homens loucos, porque eles evangelizavam regularmente à frente de uma mesquita local. Você sabe o que é mesquita?
Quem sabe, levante a mão. É o templo religioso onde se reúnem os muçulmanos. Onde se reúnem os muçulmanos. Nós temos aqui o nosso templo, para ele é mesquita. Então o irmão Salé e o irmão Fauzi corajosamente iam para a frente da mesquita pregar Jesus Cristo como Salvador, transformador, e eles foram presos, foram jogados na prisão, condenados, mas Deus providenciou que eles saíram por alguma razão da prisão. Isso levou ambos a serem interrogados e acusados de apostasia. Qual foi o crime deles, meus irmãos? O que é apostasia? É o abandono da fé. Mas aí eles estão sendo acusados de abandonarem o quê? A fé islâmica. Porque eles não aceitam outra religião. Nós somos crentes, cristãos, mas por vivermos num país democrático, a nossa Constituição nos assegura o direito do exercício da nossa fé. E a boa convivência entre as diferentes religiões. Pode ter bem ali um centro de macumba, eles podem se reunir lá, ninguém vai atrapalhar a vida deles. Pode ter uma outra religião afrodescendente, espiritismo, qualquer outra, eles estão lá. Nós vamos continuar aqui, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando a salvação, mostrando o caminho, mas a gente não vai interferir na vida das pessoas. Lá não é assim. Se alguém quer ser crente, pode correr o risco de ser julgado, de ser preso, de ser condenado, de ser assassinado pelo governo e pelos grupos extremistas terroristas. Salé, meus irmãos, teve de fugir do seu país por causa da guerra. Eu já disse que lá está em guerra civil desde 2014. Grupo dos Houthis contra o governo, os Houthis com apoio do Irã, o governo com apoio da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. E além disso, a interferência do grupo terrorista Al-Qaeda. É uma guerra civil, não tem segurança, país pobre, economia subdesenvolvida. Essa é a situação. Mas o irmão Salé está lá pregando a palavra de Deus e implantando igrejas no lar, na família. Você tem feito o suficiente? Salé teve que fugir, não pela perseguição. Sendo perseguido, ele permanecia no Iêmen. Mas ele fugiu por causa da guerra, porque ele estava na sua casa e na vizinhança dele, vários foguetes destruíram várias casas. Ele disse, aqui eu vou morrer. Ele fugiu, foi para outro país, campo de refugiados. E lá no campo de refugiados, ele continuou pregando a palavra de Deus e ganhou milhares de pessoas no campo de refugiados, porque a missão dele era pregar o evangelho de Cristo Jesus. É pregar o evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas Salé ama o seu país, ama a sua terra. Nós amamos o Brasil, não é verdade, irmãos? Nós reclamamos das injustiças, reclamamos de muita coisa, mas nós amamos essa pátria, nós queremos o progresso dessa pátria. Nós amamos tanto o Brasil que nós que somos maranhenses, pelo menos eu, tive a experiência de morar dos estados por um curto período de tempo, de 4 meses, quase 4 meses, no estado considerado o estado mais rico do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Mas me pergunte se eu quero morar lá ou quero morar aqui em Bacabal. Pergunte, irmão. Pastor, você quer morar no Rio Grande do Sul ou em Bacabal? Lá é rico, aqui é pobre. Mas eu quero morar no meu torrão pobre. Porque tem diferença cultural. Aqui tem aquela galinhazinha caipira que lá não tem. Tem o leite da pindoba que lá não tem. Tem a amizade, o abraço dos irmãos que lá pode ter, mas é diferente. Então, só para você ter uma ideia, nós amamos Bacabal. O pessoal fala que o Maranhão é o estado mais pobre, mas nós gostamos do Maranhão. Nós queremos ver o progresso do Maranhão, nós oramos pelo Maranhão. Quem ora pelo seu estado, diga glória a Deus. Então Salé ama a sua pátria. Salé ama Iêmen, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo incompreendido, mesmo correndo risco de morte.
mas ele ama Iêmen. E ele, ao amar Iêmen, pergunta em oração a Deus, lá no campo de refugiados. Ele pergunta a Cristo: como eu vou alcançar a minha nação? O que eu preciso fazer para alcançar a minha nação? Porque lá está tendo guerra. Lá eu sou perseguido, eu já fui preso. Meus amigos foram presos, alguns morreram por pregar o evangelho. O que eu devo fazer? Vou já encerrar, porque o tempo passa rápido, né? Quando o negócio está bom, a gente olha para o relógio e tem que parar. Eu já vejo os irmãos saindo, aí que me preocupa mesmo. Então pergunta a oração. Aliás, pergunta a Deus em oração: como alcançar a minha nação? Entendeu então que precisava começar uma rede de igrejas domésticas. Rede de quê, irmãos? Igrejas domésticas. Olha que coisa interessante. A igreja primitiva, e é por isso que nós temos um respaldo bíblico para trabalhar com pequenos grupos que nós chamamos hoje de grupo familiar, porque a igreja primitiva começou no lar. Não existia templos como esse aqui. Existiam sinagogas, poucas, e eles se concentravam nos lares, de casa em casa. A Bíblia diz que eles estavam orando, partindo o pão de casa em casa. Deus deu uma visão para Salé: faça uma rede de igreja doméstica. E ele, com as redes sociais, com o WhatsApp, começou a evangelizar e começou a constituir igrejas evangélicas no lar, igrejas domésticas. E hoje, diz aqui a reportagem, que 70% dos poucos crentes que tem no Iêmen, 70% deles são igrejas domésticas, pelo trabalho do irmão Salé. Quem pode glorificar a Deus por isso? Qualquer tipo de trabalho no Iêmen, para Jesus Cristo, é arriscado. Eu disse qualquer tipo de trabalho, até mesmo o trabalho doméstico, até mesmo pregar nas casas, é arriscado. Eu pergunto aos irmãos: aqui é arriscado pregar Jesus? Aqui é arriscado você sair para evangelizar, você mandar uma mensagem, você ir para uma rua, para uma praça? Ainda não. Pode ser que no futuro isso mude, mas ainda não, ainda temos liberdade. Então vamos aproveitar a liberdade que nós temos. Quem está entendendo esse mistério de Deus nesta noite, diga glória a Deus. Então, disse Salé: se ficássemos em casa, seria mais seguro. Ficássemos trabalhando só com as igrejas domésticas, nós estávamos só nas casas, seria mais seguro. Mas ele pergunta: mas que tipo de cristão seríamos se não arriscássemos nossa vida para que outros conheçam a vida? Olha que pergunta, irmãos. Que tipo de cristão seríamos nós se não arriscássemos as nossas vidas para que outras pessoas conhecessem a vida? De que vida ele está falando? Jesus. Eu pergunto: que tipo de crente somos nós que temos medo, que não investimos mais na obra missionária, que não oramos mais pela obra missionária, que não evangelizamos mais? Quando nós olhamos para um homem como esse e para vários outros, aí a gente diz: ah, meu Deus, eu estou longe de ser crente. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso avançar. Como nós precisamos avançar. Então, quando ele fez essa consideração, ele passou a viajar no próprio país e em outros países, sendo perseguido, correndo risco de ser preso, correndo risco de ser morto, mas ele começou a sair daquela visão de igrejas domésticas e começou a ir para a rua, pregar o evangelho no Iêmen e em outros países da Península Ibérica. Salé e seus companheiros já foram presos, torturados, mas milagrosamente Deus tem dado o livramento de morte. Ele não morreu ainda, mas ele não está preocupado não. Ele se baseia no que diz o apóstolo Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmão, quem está com Cristo tem medo de morrer não, porque se nós morrer, vamos para um lugar melhor do que esse aqui. É claro que a gente não quer morrer, né? A gente quer viver mais, mas pense nisso. Salé e seus companheiros foram presos, torturados, mas milagrosamente Deus tem mantido e preservado eles com vida. Atualmente, Salé viaja para o Iêmen
e para outros países, e sabe o perigo que enfrenta em seu país. Apesar disso, ele vê o que Deus está fazendo no Iêmen. A visão dele é ainda mais ampla do que sua rede de igrejas domésticas. Diz Salé: espero que em breve haja cristãos em cada canto do meu país. Meu sonho vai além das fronteiras. Oro para ver igrejas se espalhando por as partes da África e do resto da Península Ibérica. Os riscos, meus irmãos, não podem deter o chamado de Salé. Diz ele: geralmente sou chamado de louco, mas tudo isso renova a minha determinação para proclamar a mensagem de Cristo no Iêmen. E aqui eu quero encerrar citando 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Compartilhe mais essa mensagem. Veja que nós não estamos ainda fazendo o suficiente. Eu não estou dizendo que você não seja uma bênção, você é uma bênção, mas é preciso fazer muito mais. Olhando para a vida desse homem e para tantos outros que correm risco de vida diariamente, nós estamos longe de chegar ao ideal. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus desperte nosso coração, acenda a fogueira dentro de nós, pela chama do avivamento, pelo desejo de ganhar almas. Não espere só da liderança, faça a sua parte. Veja o que diz o texto sagrado que eu li no versículo 6 do capítulo 3. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você se sente capacitado por Deus? Fique de pé. Eu quero perguntar, você se sente capacitado por Deus? Se sim, diga amém. Deus já te capacitou, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. A mensagem que Ele quer que você anuncie é simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa. É a mensagem de perdão e de vida, só isso. Faça isso na escola, na universidade, no trabalho, na vizinhança. Faça isso com teu exemplo de vida e você estará agradando o coração de Deus.